Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje eu vou ler um texto que está em Mateus, capítulo 21, versículo 22. Mateus 21, 22. Amém? E nele diz: se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Esse texto nos ensina 2 pontos. O primeiro ponto é a fé, na parte de se crerem. Se você vai fazer uma oração e não tem fé em Deus, não adianta orar. Porque, por exemplo, em Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Não é nem difícil, é impossível. Mas, igreja, me diz, como que alguém não consegue ter fé em um Deus tão poderoso assim, que abriu o Mar Vermelho? Um Deus que ressuscitou o seu Filho do mundo dos mortos. Em Gênesis 1 diz: e Deus criou os céus e a terra. Agora que eu vou dar um exemplo, na verdade, que quando eu era pequena, meu pai foi orar na frente da janela. Eu fui orar junto com ele. Eu ia fazer uma cirurgia muito delicada. E daí meu pai orou mentalmente: Deus, vai dar tudo certo na cirurgia da minha filha? E eu orei, falei baixinho: Deus, dá um presente pro meu pai, sem saber o que ele estava orando. Na hora, veio uma estrela. Mas não era uma estrela normal. Ela tinha uma cor e ainda brilhava. Aquela foi a resposta. Não adianta a hora. Se você tem fé em Deus, na hora que você vai orar, Ele vai te responder. Agora que a gente já sabe que a gente tem que ter fé em Deus, através da oração, a gente tem que orar. Um dos maiores pontos de ligação entre nós e Deus é a oração. Tu tem que orar com fé em Deus, a gente já sabe isso. Mas se tu pensa que tu vai orar uma vez e já vai responder, pode ser que sim. Mas Paulo nos ensina: orai sem cessar. Ou seja, a gente tem que orar sem cessar. Não é só por causa que a gente está precisando de alguma coisa que a gente tem que orar. A gente tem que agradecer. Eu, por exemplo, quando eu vou orar, eu primeiro agradeço. Porque a gente tem que agradecer, porque a gente está vivo aqui. A segunda coisa que eu faço é pedidos para minha família, para minha família, para meus amigos, e depois eu peço coisas para mim. E quando tu tá com problema em qualquer coisa, com a tua família, com teus amigos, na escola, qualquer coisa, tem que orar, porque Ele vai te responder. Seja o momento que for, Ele vai te responder. Então hoje eu estou aqui para te fazer um pedido. Chega no teu quarto e ora. Não precisa ser no teu quarto, mas ora. Ele vai te responder em qualquer dificuldade tua. Entrega essas palavras em nome de Jesus. Oh, aleluia! Essa é a geração que nós acreditamos, irmãos. Essa é a geração que você ora todos os dias para que Deus levante as nossas crianças e use. E aqui está, elas estão sendo usadas. Mas não é para o futuro, não é para o hoje. Elas não serão o futuro da igreja, elas já são o hoje da igreja. O que elas só precisam é de uma oportunidade de poder mostrar o que elas conseguem, o que elas têm capacidade através do amigo Espírito Santo de fazer. Então não desista de orar pelas nossas crianças. Não pare de orar pelo seu filho. Você que não tem o seu filho aqui, não pare de orar por nós, pelas professoras, por todos os envolvidos com o departamento infantil, porque nós estamos numa guerra espiritual e todos os dias nós lutamos para manter as nossas crianças de pé. Porque quando elas chegam até nós, às vezes elas chegam desconstruídas. E nós precisamos, através da palavra de Deus, da oração e da ajuda do amigo Espírito Santo, começar a construir os sonhos dessa criança. A devolver aquilo que ela perdeu, a mostrar para ela que ainda há esperança, que Jesus pode mudar o quadro da história dela. Então não pare de orar por essas crianças e por esse